Seja muito bem-vindo a mais uma sessão de Salmoterapia, onde a gente expõe o nosso coração a Deus por meio de um salmo, e Deus expõe o coração dele a nós por meio dos salmos. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo de número 39. Vamos falar sobre dores que nós não conseguimos expressar em palavras, sobre dores que nós silenciamos, calamos, e como a gente expõe a nossa alma para Deus quando os nossos gemidos são inexprimíveis. Mas antes da gente ler o texto, eu queria fazer um convite a você que é profissional de saúde. Próximo dia 25 de outubro de 2025, nós teremos o nosso Congresso de Profissionais de Saúde. Então, se você é profissional de saúde, não deixe de participar, o link vai estar na descrição. E também dar um aviso que as nossas reflexões Salmoterapia também estão em livro. E se você quiser ampliar o seu entendimento, aprofundar e escrever escrever também os seus salmos, você pode pedir seus livros, vai estar aí na descrição, tá bom? Vamos lá, Salmo de número 39, um salmo para a dor do silêncio. O salmo diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Vou repetir isso. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Aí tem uma pausa. Verso 6 começa a segunda parte do salmo, diz assim: sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Tem mais uma pausa, e aí começa a terceira parte do salmo. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. O Salmo 39 foi escrito por Davi em um momento de muita angústia, de muita aflição. Ele sente no corpo a dor, a agonia, o peso de uma alma aflita. E ele, diante dessa dor da alma, toma uma decisão comum a muitos de nós. Ele fica em silêncio. Ele se cala. E quantas vezes nós, bem intencionados, nos calamos diante de dores profundas? Nós nos silenciamos, nós nos amordaçamos.
E parece que é o melhor a fazer em muitos momentos, é calar. Porém, é interessante pensar no que acontece com a nossa alma quando ela se cala. Muitos de nós adoecemos justamente por causa disso, porque nós silenciamos a alma, porque nós reprimimos lágrimas e engolimos choros, engolimos afetos junto com as lágrimas que não choramos. Sim. Por vezes, a razão para não chorarmos, não falarmos, não gritarmos diante da dor é justamente uma fé que cobra de nós um nível de equilíbrio, um nível de controle de todas as coisas e que parece ser uma espiritualidade saudável, mas uma espiritualidade saudável que é emocionalmente insalubre não é saudável. A verdadeira espiritualidade, ela é real, ela é verdadeira, ela é coerente, ela é inteira. O salmista está diante de uma dor que ele não consegue expressar, mas aí no verso 4, ele toma uma decisão e isso parece não fazer tanto sentido, mas ele está dizendo de uma dor que ele não consegue expressar e que o coração dele arde no peito e enquanto ele pensa, o fogo aumenta. Então ele toma uma decisão no verso 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Diante da dor, o salmista começa a conversar com Deus sobre a morte. Eu queria que você abrisse seu coração para isso que nós vamos entender aqui. Colocar as nossas dores sob o prisma da brevidade da vida é terapêutico. Conversar com a nossa alma sobre a fragilidade e sobre a brevidade da vida, sobre quão passageira é a nossa existência, sobre o sopro, a neblina, sobre a temporeidade e quão rápido passa. É uma atitude sábia. Por vezes nós temos medo de pensar na morte, de olhar para a morte, mas o salmista está nos ensinando aqui que olhar de frente e sem medo para a morte pode ser um bom remédio para as nossas dores. De fato, aprender a olhar para a morte é um segredo daqueles que amam a vida. Tem um texto lá em Eclesiastes, capítulo 7, que por muito tempo me deixou inquieto, um tanto quanto contrariado com ele. O pregador diz assim, Eclesiastes, ele diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, porque o rosto triste melhora o coração. Existe uma saúde e uma sabedoria em não fugir da morte, em olhar de frente para ela, em fazer perguntas para ela, até porque quando a gente coloca o que a gente está vivendo hoje no prisma e submete as nossas crises a
brevidade da vida, a gente chega à conclusão que toda dor é por enquanto. Tudo isso vai passar. Que esse problema que parece tão grande, ele vai passar. Essa crise que parece não ter fim, ela vai passar. Tudo aqui vai acabar. Por isso, olhar para a morte, para nós que temos a esperança da ressurreição, não é mais desesperador. A morte não é mais desesperadora para aqueles que encontraram o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Por isso, no verso 6, depois de uma pausa, o salmista entrega a si mesmo um único remédio que funciona diante de dores tão profundas e desesperadoras. No verso 6, ele disse assim: sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Está dizendo tudo isso aqui, toda essa agitação, toda essa busca por riqueza, sem saber quem vai ficar com ela, é vã, é tudo tão passageiro. Mas no verso 7, a solução para o desespero é: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Quero que você perceba o movimento. O movimento não é esqueça a sua dor. Não é silencie a sua alma. É olhe para dentro. Olhe para a morte. Mas à medida em que você olha para você, à medida em que você olha para o seu desespero, agora tenha coragem de tirar os olhos de você e colocá-los em Cristo. A solução é: tire os olhos de você e coloque os seus olhos em Cristo. A minha esperança não está em mim, a minha esperança está em Ti. Essa é a definição de fé. É o depósito da esperança e da confiança em alguém que eu considero suficiente para resolver as minhas maiores dores. Eu não nego a dor, eu não esqueço a dor, eu não silencio a dor, eu olho para ela, eu tenho coragem de encará-la de frente, mas eu a entrego, eu coloco a minha esperança, a minha confiança em alguém suficiente para lidar com ela. Por isso, diante das dores causadas pelas feridas, pelo pecado ou por qualquer outro tipo de lesão que a nossa alma sofra, a única resposta capaz de trazer calma à nossa alma é: a minha esperança está em Ti, Jesus. Ainda quando as dores do pecado, como Davi está dizendo aqui, maltratam nossa alma, nós podemos clamar àquele que suportou todo tipo de dor. E como ele fez isso? Ele suportou como uma ovelha muda. Por que a nossa alma pode clamar hoje? Por que a nossa alma pode gritar hoje? Por que a nossa alma pode sair do seu estado de silêncio, de anestesia, de amortecimento? Porque ele, como uma ovelha muda, silenciou diante da dor. Ele tomou sobre si cada uma das dores que a nossa alma é submetida. Ele tomou sobre si as nossas cargas, as nossas culpas, os nossos pecados, porque ele, como uma ovelha muda, silenciada, tomou sobre si as nossas dores e foi levado ao matadouro. Hoje nós podemos ser libertos da morte que ele morreu, e a nossa
voz pode voltar a ecoar, ainda que a voz da nossa alma, porque o Cordeiro, por amor, ficou mudo. Hoje nós podemos falar, porque Ele, como um cordeiro, foi morto. Hoje nós podemos viver, porque Ele foi abandonado. Hoje nós fomos adotados pelo Pai, porque Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Hoje nós podemos dizer: Pai nosso, santificado seja o teu nome, que, como diz lá em Efésios, esse nome eu agora tomo posse, porque esse nome é repartido com toda a família. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família. Como nós podemos falar com um Pai que ama a nossa voz. Ele ama ouvir o som da nossa voz. Ele ama o nosso sotaque. A gente pode falar. Mas o contexto deste salmo é sobre pecado. No verso 8, Davi diz assim: livra-me de todas as minhas transgressões. Ele sabe que o pecado é sério demais. Que esse pecado é tão sério que foi capaz de fazer Jesus descer da sua glória e enfrentar a morte. Pensa na profundidade disso. O Deus eterno desceu até a morte por causa do pecado. O Deus eterno morreu. Pense nisso. O Deus Santo foi amaldiçoado na cruz. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou sobre si as maldições. Pensa nisso. O Verbo, a palavra, se emudeceu. O Verbo, a palavra, se calou. Nós não podemos flertar com o pecado, pois o pecado é capaz de ferir profundamente a alma, e essa é a mensagem da cruz. Por isso, eu apelo a você agora, como Paulo assim faz aos Filipenses, que você aceite o privilégio não apenas de crer, mas de padecer por Jesus. Porque dizer não ao pecado é um jeito de sofrer por Jesus. É um jeito de crucificar a própria carne. Porque Ele nos libertou e nos deu agora a capacidade de obedecer. Ele morreu para que a gente tenha vida e Ele foi preso para que a gente fosse livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Hoje você pode se afastar de tudo que te afasta dele. Hoje você pode rejeitar tudo que ele rejeita. Nós não precisamos mais nos silenciar, pois ele libertou a nossa voz e nos deu acesso ao seu trono. Ele nos deu voz e ele nos deu vez. Você é filho, você é filha, agora você tem voz. Você é filho, você é filha, agora você tem vez. Por isso nós não podemos nos calar diante das injustiças, nós temos voz.
Nós não podemos nos omitir diante das injustiças, nós temos vez. Grava isso no seu coração: quando a igreja se cala, o mundo grita e impõe padrões distorcidos e pecaminosos. Chegou o tempo da igreja levantar a sua voz, porque a voz do Pai, a voz de Deus, que é como o som de muitas águas, precisa reverberar agora por meio da igreja. Nós temos intimidade, e porque temos intimidade com Ele, nós não somos mais escravos da intimidação. Toda intimidação caia por terra agora em nome de Jesus, que o amor dele expulse o medo, que o verbo que dá sentido à vida seja proclamado, que o verbo seja conjugado, que o verbo seja declarado, declamado, porque nossa natureza é testemunhar. A evidência de alguém cheio do Espírito Santo, a evidência de alguém que recebeu o Espírito Santo, Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo. E você vai fazer o quê? Para que você recebe o Espírito Santo? O propósito, o para quê do Espírito Santo em nós é para testemunharmos. Não é à toa que o milagre de Atos 2, o Pentecostes, é sobre falar, é sobre comunicar. Hoje o Senhor está devolvendo voz a quem ficou em silêncio. Hoje o Senhor está devolvendo a vez para quem foi abandonado e para quem não vê nenhum tipo de valor em si mesmo. O Senhor está nos chamando à responsabilidade, livres da intimidação do mal, porque nós temos intimidade com aquele que é bom. A morte não vai nos calar, pelo contrário. A consciência da brevidade da vida vai nos encorajar a levantar as nossas bandeiras. Existem causas que o Senhor quer comunicar conosco. Eu oro para que o Senhor compartilhe suas dores conosco hoje. O ministério profético não tem tanto a ver com saber o que vai acontecer no futuro, mas sim com conhecer o coração do Eterno e proclamar, comunicar, falar. Deus está chamando amigos para testemunharem acerca de quem Ele é, acerca da solução para as dores. Por isso hoje a nossa oração é para que a sua voz seja liberada. Existem dores que estão presas dentro de você. Existem lágrimas que não foram choradas e que estão chorando dentro de você. Existem coisas que você precisava ter falado e você se calou. Como a alma adoece quando ela é amordaçada. Quantas dores o seu corpo tem gritado porque a sua alma calou. Quando a alma cala, o corpo grita. Coração palpitando, dores pelo corpo, crises, porque a alma silenciou. Sonde seu coração agora e ponha palavras na sua dor. Converse com o Senhor.
Converse com alguém do Senhor. Hoje eu quero orar por pessoas que vivem ameaçados e intimidados e nem pensam na morte. Eu oro hoje para que o Senhor nos faça enxergar a brevidade da vida como uma espécie de antidepressivo, como a mensagem de uma esperança que a morte não pode tirar, e o lembrete de que toda dor é por enquanto, Ele virá. Eu oro também para que o Senhor compartilhe causas e dores do coração dele conosco. Deus tem compartilhado algumas dores do coração dele comigo. E eu tenho orado para que ele me ajude a ser fiel. Porque sofrer pelos sofrimentos de Jesus, chorar com o que faz Jesus chorar, como os discípulos foram chamados ao Getsêmani e Jesus estava sofrendo, mas eles dormiram. Alguns de nós estamos assim, adormecidos diante de coisas que estão fazendo o nosso Senhor chorar. Hoje tem cura para a nossa alma, tem cura para o nosso coração. E a cura para o nosso coração é dar voz e vez ao Espírito que pulsa dentro de nós. Mas para isso a gente vai precisar dar voz e vez para as dores que precisam de um Salvador. Quero orar por você. Pai, Cristo, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele se silenciou para que a gente tivesse voz. Não nos permita nos calarmos diante daquilo que te faz chorar. Não nos permita nos intimidarmos diante da opressão, da injustiça, diante da maldade, porque a intimidade contigo nos liberta da intimidação. Pai, compartilha as tuas dores com a sua igreja. A saúde não é não sentir dor. A saúde é sentir as dores certas, como Jesus no Getsêmani sentiu tanta angústia, mas disse: Pai, seja feita a tua vontade. Nós oramos agora por uma igreja madura, que não se cala, mas que se posiciona de forma sábia, prudente, mas corajosa pelo poder do Espírito Santo para testemunhar. O Espírito nos dá voz. O Espírito está devolvendo a voz. O Espírito está tirando a intimidação, nos dando voz, nos dando vez. Nós não nos omitiremos. Nós não seremos omissos. O que caracteriza a igreja não é a omissão, é a missão. Enche-nos da coragem do seu Espírito para falar o que precisa ser falado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou você, deixa um comentário aqui. Escreve assim: o Espírito está nos dando voz e vez. E faz algumas gentilezas para que essa mensagem chegue no coração de quem precisa. Quero encorajar você a compartilhar o máximo que você puder. Manda em todos os grupos, manda para aquelas pessoas que o Senhor testificar no seu coração.
não fique intimidado. Tenha coragem de falar, de testemunhar, de abençoar alguém. Mesmo para aquelas que nem são cristãs, que talvez ainda não conheçam o Evangelho, compartilhe. Compartilhe essa mensagem. O Espírito Santo pode tocar em pessoas que você não imagina. Outra forma de você fazer essa mensagem chegar em mais pessoas é curtir o vídeo, para que o próprio YouTube mande para mais pessoas, e se inscrever no canal, ativar as notificações. É um jeito também, não apenas de você receber, mas de mais pessoas conhecerem o canal também, tá bom? Não se esqueça, toda emoção é um convite para a oração. E saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima Salmoterapia.